Tem um gato aqui. Apresento para vocês o Gon, o pequeno Gon, meu gatinho de estimação. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Bom, hoje eu trouxe um tema pra gente refletir um pouquinho sobre propósito de vida. É um tema que eu realmente não escrevi roteiro para esse vídeo, porque é um tema que eu acho muito pessoal, muito particular e atemporal também. Porque é o seguinte, tem pessoas que desde muito novas, elas têm já uma clareza do que elas querem para a vida delas, o que é o propósito de vida delas. Agora, outras pessoas não. Outras pessoas, isso é um assunto que é totalmente muito turvo, muito abstrato, né? E muito subjetivo também. Inclusive, eu faço parte desse outro grupo aqui, que o propósito de vida nunca foi tão claro assim pra mim, sabe? Eu tive que ir percorrendo vários caminhos diferentes até encontrar o meu. Porque assim, quem já tem clareza disso, percorre um caminho ali e não vai pelas exclusões, né? Ela tem a certeza e vai, e segue. Tenho exemplos disso na minha família mesmo. Pra mim, isso foi uma coisa muito complexa, é um assunto bem complexo e de muitas histórias também, justamente por isso, porque tanto meu pai quanto meu irmão fazem parte desse grupo de pessoas que o propósito de vida deles sempre foi muito claro, sabe? Eles sempre tiveram um sonho que eles queriam alcançar, uma meta a ser alcançada e foi atrás disso, né? Agora, pra mim, a história foi um pouco diferente. Eu me questionava muito, sempre me questionei muito. O que eu vim fazer nesse mundo, né? Uma pergunta muito latente em mim, que eu acredito que não seja só pra mim também. Por isso que eu tô trazendo esse tema aqui hoje, pra gente conversar sobre. O meu caminho foi pelas exclusões ali, pra saber. E até hoje eu me pergunto se realmente o propósito de vida que eu tenho hoje na minha cabeça, se ele de fato é um propósito de vida mesmo. Se é isso, me questiono isso sempre. Tem dia que eu acordo numa dúvida, gente, que vocês não têm noção. Mas enfim, né? Vou contar um pouquinho da minha história pra vocês, pra clarear isso aí. Eu quero também que vocês deixem aqui nos comentários pra mim o que vocês pensam sobre propósito de vida, se vocês têm essa clareza ou não, se vocês estão buscando isso, como é que está sendo esse processo pra você, né? Aproveitar para deixar seu like também, me ajuda demais. Vocês não têm noção do tanto que o like de vocês me ajuda. E também, se você não for inscrito no canal, te convido a se inscrever. Aqui no canal a gente sempre traz esse tipo de assunto, essas ideias, essas reflexões, tá bom? Enfim, vamos lá. A minha história, eu digo que eu fui pelas exclusões porque é o seguinte, eu me formei na escola, entrei para a faculdade de Direito, por quê? Porque eu já sabia que eu não gostava de exatas. Então, não me identificava com exatas, sempre gostei mais de humanas mesmo, né? E aí fui para a faculdade de Direito. Gostei muito de ter feito Direito, é um curso muito bom. E só que aí eu também sempre soube que advogar não era para mim. E aí eu fui por essa exclusão, tanto que tipo assim, durante a faculdade eles falam, tem que fazer o AB, essas coisas. Fui lá, fiz o AB e tal, mas enfim, não dei prosseguimento a isso porque eu sempre soube que advogar não era comigo. E aí fui pelo concurso público, sabe? E aí, só que foi o seguinte, depois que eu formei na faculdade, eu tive muita dúvida, porque eu tinha afinidade com 2 concursos e eu não sabia qual me dedicar. E concursos grandes, complexos, e eu não sabia qual deles eu me dedicaria, sabe? Que era magistratura, para ser juíza, eu gostava demais. Durante toda a faculdade eu fiz estágio no fórum, trabalhei no gabinete, né, tanto de vara criminal quanto de vara civil, gostava demais, enfim. Tive muita afinidade com isso. Mas eu também tinha muita afinidade com a carreira diplomática, porque eu sempre gostei muito de idioma, sempre gostei muito de assuntos internacionais, sempre gostei muito de história. E eu realmente fiquei muito nessa dúvida em qual dos 2 me dedicar, né? Enfim, acabei me dedicando mais à carreira diplomática. E aí, nessa época, eu comecei a fazer cursinho e tudo, aprendi demais, nossa, muitos assuntos, porque realmente o CACD é um concurso, assim, completo, que você tem que saber muito de tudo, sabe? E é de tudo mesmo, geografia, economia, história do Brasil detalhado, sabe? Política internacional, enfim, idiomas então nem se fala, né? Era 3 que eu tive que estudar de uma vez só. E aí eu fiz um ano de cursinho,
Fiz o CACD, né, nesse ano que saiu, todo ano tem o CACD. O CACD é o concurso de admissão à carreira diplomática. E aí eu fiz o CACD e a primeira vez que eu fiz o CACD eu cheguei na conclusão de que é um concurso em que precisa de tempo, que é um concurso a longo prazo, sabe? É um concurso que não é um ano estudando que você vai conseguir absorver tanta matéria, tanta informação o suficiente para você passar. Lógico, gente, exceção existe. Tem gente que estuda 2 meses para concurso público e passa em primeiro lugar, mas isso é exceção à regra, né? Enfim, e aí eu tive essa certeza. Então, eu pensei comigo, depois desse um ano, falei assim, olha, eu preciso primeiro passar um concurso de curto, médio prazo, para eu ter estabilidade suficiente para eu conseguir estudar para esse concurso a longo prazo. Fiz vários concursos, fiz TJ, fiz muitos concursos mesmo ao longo do Brasil. Alguns eu passei, a maioria não, mas os que eu passei também não fui chamada, mas enfim. E aí tava por conta de estudar mesmo concurso nessa época. Só que isso estava me deixando muito chateada, porque assim, hoje em dia eu tenho clareza de que o meu propósito de vida é me sentir útil para o mundo, é me sentir útil fazendo alguma coisa realmente para as pessoas, entendeu? Não importa em quê, mas o meu propósito é esse senso de utilidade, né? É não estar sendo um peso no mundo, sabe? Porque nessa época que eu estava estudando, a sensação que eu tinha era essa. Eu falei assim, gente, eu não tô fazendo nada de útil para as pessoas, tô totalmente dependente e isso me feria muito. E enfim, aí chegou no final das contas, em 2018 eu comecei a trabalhar na prefeitura e foi a melhor coisa que me aconteceu. E aí eu voltei a me sentir viva, sabe? Porque eu estava sendo útil para as pessoas, para a população, estava tendo minha independência de volta, né? E foi muito bom. E aí comecei a trabalhar na prefeitura com uma coisa que eu nunca nem tinha visto antes, nem tipo assim, uma área que eu nunca tinha passado pela minha cabeça, que foi assistência social. Eu sempre tive muita afinidade e eu costumo dizer que realmente Deus agiu diretamente na minha vida aí, me colocando na assistência, porque eu aprendi demais. Foi uma fase de muito amadurecimento, sabe? E aí, enquanto eu estava, né, no primeiro ano que eu entrei, foi em 2018, eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro curso de Reiki, né, como terapeuta. E aí fiz o curso de Reiki 1, fiz o Reiki 2, o Reiki 3, formação em Reiki. Depois fiz formação em radiestesia e radiônica também. E tudo isso intercalando com o trabalho, né? Mas nessa época eu não fiz esses cursos de terapia já a fim de atender. Eu fiz apenas para título de autoconhecimento mesmo, para melhora pessoal, para eu realmente me questionar, me autoconhecer e ter ferramentas para o meu aprimoramento pessoal mesmo, sabe? E aí foi isso. E eu gostei demais de tudo que eu fiz. E aí depois eu fiz o curso de Theta Healing também. Fiz o curso DNA básico, que é o primeiro deles. Depois fiz o DNA avançado. E enfim. E aí depois que eu fiz o DNA avançado, foi onde eu senti um chamado em mim de começar a atender as pessoas, de ajudar as pessoas com esse conhecimento que eu tinha. Porque eu fiquei pensando, falei assim, olha, eu tenho tanto conhecimento nessa área, é uma coisa que eu gosto tanto de estudar, mas eu não posso deixar isso morrer em mim. Eu preciso movimentar isso, porque são ferramentas muito positivas e poderosas que podem ajudar muita gente, né? E aí, enfim, foi quando eu me senti pronta para atender as pessoas e aí eu realmente abri esse canal para fazer os atendimentos e tudo, né? E aí comecei a trabalhar com isso, intercalando, né, por fora mesmo do serviço da prefeitura. E foi assim, foi realmente uma virada, uma sacada que eu não esperava, né, também, que aconteceria na minha vida e de fato aconteceu. E aí, beleza. E aí, até então, sempre me perguntando muito, meu Deus, o que eu vim fazer nesse mundo? O que é pra mim, né, e tudo? Será que eu tô realmente no caminho certo? Gente, eu já me fiz tanto essa pergunta. Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo a coisa certa? E aí foi quando eu criei o projeto, né, do Questionar-se, criei o Instagram no início. E aí, enfim, comecei a investir nisso mesmo, né, pra falar também sobre as terapias, sobre coisas boas, sobre saúde mental. E aí o negócio foi desenvolvendo. A partir disso, me surgiu a oportunidade também de trabalhar com serviços digitais, né, de social media, de fazer artes, de administração de contas.
E assim, um trem totalmente novo pra mim, uma porta que eu jamais esperava que ia se abrir como abriu. E aí, tudo isso me fez entender o seguinte, que às vezes a gente olha para as pessoas que têm esse propósito claro e vê nelas uma clareza que a gente gostaria que tivesse com a gente, sabe? E às vezes, por muitas vezes, assim, eu me sentia muito diminuída por isso. Falei assim, gente, por que é tão claro para umas pessoas? Para mim, eu fico nessa peleja, batendo cabeça, eu não sei se eu tô dando murro em ponta de faca, eu não sei o que tá acontecendo, se eu tô no caminho certo, o que é para mim, né, fazer nesse mundo. Mas chegou num tempo que eu, de tanto me questionar isso, que eu parei mesmo para refletir e eu cheguei à conclusão de que eu sou muito grata por tudo que eu passei, por tudo que eu aprendi, porque eu aprendi tanta coisa. E se tem uma coisa que hoje em dia eu tenho certeza, é de que tudo que eu quiser fazer, tudo que eu quiser aprender, eu vou fazer e eu vou aprender, porque eu tive que fazer isso muitas vezes na minha vida, do zero, sabe? Então, assim, esse processo de aprendizagem de coisa nova não me assusta tanto, sabe? E hoje em dia eu entendo que o meu processo, que o meu propósito de vida é realmente ser útil, não importa fazendo o quê, sabe? Por isso que eu faço tantas coisas ao mesmo tempo, né? Talvez seja por isso. Mas realmente é um propósito que eu tenho hoje. A concepção de propósito de vida que eu tenho pra mim hoje é essa. Pode ser que ela mude, né? Porque mudou várias vezes ao longo da minha vida. Pode ser que ela mude de novo também. Mas eu não tenho mais aquele apego de que o propósito de vida seja apenas uma coisa. Porque a vida da gente tá em constante mudança, né? E tem uma coisa que eu aprendi a aceitar muito nesse processo todo, foi justamente isso. Foi as voltas que o mundo deu na minha vida. Foram os lugares em que eu tive de estar sem esperar estar, sabe? E pode ser que hoje eu esteja fazendo isso aqui, pode ser que me apareça uma oportunidade completamente inesperada daqui a um tempo. Pra mim vai estar tranquilo também, entendeu? Realmente de coração aberto pra fazer o que tiver de ser feito, sabe? E se tiver que mudar de carreira, vou mudar de carreira. Se tiver que mudar de prumo ali, enfim, foi uma coisa que realmente me deixou muito aberta a isso, que realmente me ensinou muito esses processos de constante aprendizado, né? Mas enfim, a minha história é essa, né? E a conclusão que eu cheguei da minha história é essa também. Espero que isso faça com que você reflita, né? Se você é uma dessas pessoas que o seu propósito não é claro na sua mente ainda, que isso sirva como um ponto de esperança, sabe? Eu tava conversando até com a minha sogra há pouco tempo atrás, e ela falou assim, menina, você agradece a Deus porque você é nova desse jeito, você já sabe o seu propósito. Eu só fui descobrir o meu por agora, depois de mais velha, né, e tal. Eu falei assim, olha, realmente assim, por isso que eu falo que é um processo realmente atemporal. Meu namorado mesmo também faz parte desse grupo, igual meu irmão e meu pai, que desde muito cedo já sabia o que queria pra vida, né? Se você não é uma dessas pessoas, não se sinta menor por isso, né? Porque assim, às vezes não ter clareza vai fazer você passar por caminhos em que você vai aprender tantas coisas boas, em que você vai tirar tanto proveito pra sua vida pessoal mesmo, que você nem imagina o quanto, sabe? O quão grandioso é isso também. O que faz o seu coração pulsar? O que faz brilhar os seus olhos, sabe? Isso tudo são perguntas que vão te ajudar a ter um direcionamento aí pro que você realmente tem como propósito de vida. E não desiste, viu? Porque uma hora a gente encontra ele. Por mais que ele passe aí a vida toda querendo se esconder dos nossos olhos, mas uma hora a gente encontra ele, tá bom? E vai dar tudo certo, siga o seu caminho, aproveite as oportunidades que vão surgir na sua vida, não deixe elas passarem, abraça, agarra todas com muita força e vai vendo, vai testando, né? O que você gosta, porque só testando você vai saber o que você gosta, o que você não gosta e tudo. E com isso você já consegue excluir umas coisas aí que você não vai precisar ficar batendo cabeça na frente, tá bom? E escute sempre seu coração, ele é, assim, fundamental nesse processo, viu?
Mas é isso, o vídeo de hoje estava um pouquinho mais longo, mas enfim, né? São coisas que são necessárias ser ditas. E deixo um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!